Fala, ouvinte do Vcast, bem-vindo novamente. Eu sou o Alan, sou seu co-host. Estou aqui para falar hoje de empreendedorismo e inovação, parada que eu curto demais. Eu espero não ser o cara que mais fale aqui. Eu espero que deixe todo mundo falar. Hoje eu estou aqui com uma galera que já trabalhei muito próximo, inclusive inovando aqui dentro do Urb. Então vai ser um papo bem legal falando sobre empreendedorismo. Começado pelo Fabão, se apresenta aí, Fabão. Oi, pessoal. Eu sou o Fábio, né? Aqui todo mundo me chama de Fabão. Sou líder de design de produto aqui no Urb. Estou aqui no Urb quase 5 anos. E vamos falar sobre empreendedorismo, enfim, e inovação. Acho que é um tema muito legal. Como o Alan falou, a gente já trabalhou alguns projetos no tema. Eu fico feliz de compartilhar aí com vocês isso. Boa. Tem o Paulo Pimentel, também conhecido como PP. Fala aí, Paulo, se apresenta aí. Bom, beleza. Tô de volta ao Urb, já passei aqui há uns tempo atrás, fiquei 2 anos, mas agora sou o caçula, cheguei em janeiro de volta. A empresa aqui respira inovação. Se a gente olhar a minha primeira passagem agora, muita coisa mudou. É outra coisa, né? As pessoas hoje aqui tocam vários projetos, iniciativas próprias, e que saem de dentro da empresa para fora, ou são globais dentro da empresa. Então acho que esse pensar, esse inovar já é uma coisa que tá no ar aqui, a gente respira todo dia. É isso. E Rodrigão. Rodrigão, meu brother. Se apresenta aí, Rodrigão. Fala, galera, sou o Rodrigão. Tenho... Pra onde é que eu olho? Pra ele? Pra ele. Foi mal, gente. Sou marinheiro de primeira viagem aqui. Eu sou o Rodrigão, tenho 5 anos de Urb. Tenho a grata, né, a honra, né, de já ter passado por uma série de projetos aí, de iniciativas, né, de intraempreendedorismo, inovação, maluquice também, que a gente é maluco pra caramba, né? A gente faz umas paradas assim que acho que qualquer empresa, né, mais tradicional, né, ficaria com medo de poder executar. Uhum. E acredito que isso faz parte até do nosso DNA, né? Então, acredito que a gente não seria tão forte quanto a gente é a nível de Urb se a gente não tivesse essa característica tão enraizada. Total. Né? E principalmente que a gente não conseguisse passar isso adiante, né? Porque hoje a gente já tá batendo na casa de 800 pessoas, né? Eu acredito. Por aí. Então, Passamos 800 já. Passamos, né? Então, imagina você perpetuar essa cultura, esse DNA, né? E fazer com que, por exemplo, os próximos líderes, os próximos colaboradores que chegarem também tenham esse mesmo mindset que a gente tem. Boa. Cara, eu queria começar, velho. Ensaiei isso, tá? Oi? Ensaiou na frente do espelho. Cara, eu queria começar... Até me veio um estalo aqui agora de um papo que eu tive com minha esposa anteontem. Ela acabou de mudar de carreira, enfim, ela tá trabalhando numa consultoria. Não vou falar nomes aqui também pra não dar ibope, mas... E nessa consultoria ela tá prestando projeto por um grande banco. Prestando serviço por um grande banco. Que também não importa, poderia ser qualquer um, acho que todos têm o mesmo perfil, assim, esse perfil que você tá falando, de tradicional, enrijecido e tal. E, cara, ela falou uma parada que meio que mostra pra mim como que o Urb é diferente em relação a esse tipo de coisa, assim. Que ela falou que tava trocando ideia com a líder dela e ela teve que tomar uma decisão, né, porque o banco que eles prestam serviço não proveu os recursos que eles precisavam para iniciar o projeto. Então eles começaram para eles não ficarem parados lá, eles começaram com os recursos que eles tinham. Então, eles não tinham senha de um sistema lá, eles criaram conta free naquele sistema e começaram. E outras coisas, sacou? Deram solução e botaram a parada para rodar. E aí a líder dele foi e deu um feedback. A líder da minha esposa deu um papo pra ela, deu um feedback. Não sei se foi um feedback ou se foi só trocando ideia. Mas ela falou basicamente que, cara, cuidado com essa proatividade,
porque o cliente ele tem que fazer o lado dele. Então, se ele quiser desperdiçar o dinheiro dele, é problema dele. Então, tipo assim, isso foi uma parada meio chocante pra mim, porque e que eu já trabalhei em consultoria, eu já trabalhei em outras empresas mais tradicionais, que mostram um pouco como que outras empresas pensam inovação, autonomia, proatividade, empreendedorismo, e como é que a gente tá tão acostumado com a nossa cultura e às vezes nem pensa nisso, né? Eu dei esse estalo. Incrível, né? É foda. Tipo, o que assim, eu acho que todos vocês meio que tiveram um hiato em saindo do Urb e voltando depois, ou tiveram experiência em outras empresas. É verdade, nós todos passamos aqui voltando. Nós todos fizemos isso, né? Tivemos uma experiência primeiro e depois saímos e depois voltamos, né? A minha experiência foi, claro, assim, algumas coisas desse tipo, mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês viram em termos no que tange a cultura de inovação, de autonomia, de empreendedorismo, esses diferenciais entre o que a gente tem aqui dentro no Urb e o que você viu quando vocês foram em outras empresas. Chegou a perceber alguma coisa desse tipo? Ficou claro? Cara, sim. Enquanto eu tive fora, né, a gente voltar, nas empresas que eu passei, foram empresas todas de tecnologia, mas eu nunca vi essa liberdade que nós damos para as pessoas aqui, e essa autonomia, esse clima horizontal e uma autonomia com confiança, né? Então, com confiança e suporte também, não adianta a gente dar autonomia sem ter uma estrutura. Eu nunca vi, assim, né? Mesmo em startups que eu trabalhei, eu pude ter uma experiência muito hierárquica. E aí, quanto mais hierárquico era o ambiente, mais difícil de você tomar decisões de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você aprendeu, por feeling, enfim. Era cada vez mais difícil, porque realmente as decisões ficavam com uma área mais acima, enfim, diretoria, CEOs, enfim. E aqui no Urb eu vejo que é muito diferente, assim, a gente realmente valoriza as ideias de todos os padawans, enfim, as pessoas que trabalham aqui, e a gente consegue colocar isso em prática, né? Não fica só nas palavras, né? Então eu acho que independente se é um clima, enfim, mais tradicional de um banco, ou até uma startup que, teoricamente, para a mídia aparece que dá muita oportunidade de autonomia. Mais flexível, no né? dia a dia é diferente. No dia a dia sempre tem. E aí eu diria que a minha experiência foi essa. Quanto mais hierarquia você coloca, quanto mais distanciamento das áreas, né, você coloca daquelas pessoas, né, que estão ali querendo propor suas ideias, mais difícil daquelas ideias chegarem à frente e terem confiança, né? E eu já vi casos também de uma autonomia que não tem um suporte. Então você dá autonomia, a pessoa vai lá, erra, você acaba tendo que desligar uma pessoa por um erro, mas você não deu aquele suporte para aquela pessoa executar a ideia dela de uma forma adequada, para que ela conseguisse ver a ideia dela dando certo dentro da empresa e ter essa valorização daquilo que ela fez, da autonomia que ela teve também de resolver problemas também. Era muito difícil você resolver nessas empresas que eu trabalhei sem você ter que falar com 4, 5 pessoas, você não tinha tanta autonomia para isso. Então eu acho que aqui o diferencial é justamente esse, a autonomia com suporte e a gente vê realmente as ideias acontecendo, né? Então no nosso histórico a gente tem isso de bom, que eu diria que das empresas que eu passei eu nunca vi. Então eu acho que é um diferencial para quem está querendo trabalhar aqui, enfim, para quem está aprendendo um pouco mais de como funcionam as coisas aqui, é que a nossa horizontalidade, enfim, nosso esquema horizontal, a nossa estrutura horizontal, ela é real, ela não fica só nas palavras. E às vezes a gente não, por ser tão natural e cultural, e a gente já tá aqui há muito tempo também, a mente meio que acaba negligencia ou toma como garantido essas coisas, né? E às vezes até reclama, né? Porque uma coisa que a gente mais reclama é dessa falta de alinhamento que às vezes a gente tem entre várias áreas fazendo coisas redundantes e tal. Mas, cara, né? Tipo, autonomia e inovação... Esse é o ônus, né, mano? A autonomia e inovação tem um quê tem um trade-off ali de certa redundância e tal, não tem como fugir. Mas e você, Pepe? O que foi sua experiência? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que isso é muito parecido com o que o Fabão falou, né? Eu acho que hoje em dia
as empresas tentam ser descoladas nesse ponto de não, vai lá, pode fazer, você tem autonomia. Piscininha de bolinha. Mas de verdade o erro, que eu acho que o problema é o seguinte, que todo mundo dá autonomia. Eu acho que lá fora, né, eu venho desse mercado de empresa tradicional, cresci nelas, né, vi elas crescendo, então vi empresas morrendo também. E é muito natural falar, não, você pode ir lá, vai lá, faz. Mas quando você faz e dá certo, beleza, tá funcionando, e você não recebe muitas vezes nem tapinha nas costas. Né, tá fazendo mais que obrigação. E quando erra, aí vem a conta. Como você falou, né? Aí o cara é crucificado. Né? Então, eu acho que aqui o que mais me deixou surpreso nessa volta, né, foi que o erro não tem uma conta. Né? O erro tem um aprendizado. Erramos, ok, vamos lá, vamos fazer de novo. Então, isso é legal porque você realmente estimula a autonomia. Tem um trade-off que você falou que muitas vezes você tem muita gente fazendo a mesma coisa, porque às vezes as ideias, as dores são parecidas nas áreas, e aí você tem as mesmas áreas tratando o mesmo problema. É porque quando você tenta resolver velocidade, que é o que o Fabão falou, né? Tem vários vetores que você tem que alinhar. Aí pra você fazer uma parada, tem que falar com fulano, ciclano. Demora. E aí vai demorar. Qual é o oposto disso? Não, vamos fazer aqui independente. Só que aí gera o que você falou, né? Mas eu acho que é o seguinte também. Eu acho que a gente está passando por um aprendizado, né? Assim, a gente teve nesse ato aí dos últimos 3 anos, 2 anos de pandemia, onde as pessoas não estavam próximas. Então era mais fácil você tocar os seus projetos rapidamente, porque você tinha que dar uma solução, você não conseguia falar com todo mundo, mobilizar todo mundo online. Né? Agora, com o retorno do dia a dia, você está começando a encontrar mais as pessoas, encaixar mais essas agendas, né? Eu vejo isso até mesmo com o nosso trabalho, que a gente tem uma relação aqui mesmo dentro da empresa de produto, né? Produto, no caso, é tecnologia, mas produto de viagem, que a gente vem melhorando cada vez mais essa comunicação. Está longe de estar perfeita ainda, a gente vai trazer mais gente de outras áreas para a gente começar a integrar isso, né? Que eu acho que fica muito mais fácil. Você já trabalha há bastante tempo, né? Então, assim, às vezes você fala uma coisa e já sabe o que você está querendo, né? Então, acho que esse dialeto a gente só consegue com a proximidade, não tem jeito. Né? Mas eu vejo lá fora isso. Lá fora a cultura é de penalizar muito forte o erro. Evidentemente que para você ter autoridade, você tem que ter a responsabilidade. Você trabalhou fora do Brasil quando você saiu? Não, eu trabalhei com empresas fora do Brasil. Fora do Brasil. Então, você tem que ter... Na verdade, eu trabalhei com empresas fora do Brasil antes de vir para cá pro URB na primeira vez. E... Você, para ter a responsabilidade, você tem que ter autoridade. Lá fora eu vejo que a pessoa tem a responsabilidade e não tem autoridade. E ela é cobrada por essa responsabilidade. Ela fala, pô, mas como é que eu tô me cobrando se eu não posso tomar decisão? Não, isso não é problema. Eu quero a resposta. Então, eu acho que aqui a gente tem a autoridade, tem a responsabilidade, e aí depende, como o Rodrigão falou, do mindset de cada um. E aí eu acho que na seleção da empresa, esse mindset já passa por uma triagem, que a gente pega mais gente que tem a mente aberta para estar trabalhando, interagindo com os outros. Não muito aquele negócio, o projeto é meu, o projeto é da minha área. Quando você falou da sua esposa que o banco tava... Não, deixa lá, o cara quer gastar o dinheiro. Eu acho que isso é a visão, né? É uma visão antiga, né? A gente tem a visão do cliente. E a nossa visão do cliente é o que eu posso fazer para dar uma solução. Eu acho que isso... O pessoal de tecnologia tem muito, né? Então, que tipo de solução eu tenho que dar para esse problema? E eu acho que a empresa, sendo uma empresa de tecnologia, que turismo é a forma que a gente tem de fazer as pessoas viajarem com tecnologia, permeia esse mindset, entendeu? Da gente estar sempre procurando uma solução. A gente não fica contente se não tem uma solução. Eu acho que essa indignação interna é muito positiva para a empresa. Você não vê isso lá fora, você vê essa visão cômoda da pessoa que era líder lá do banco, falar pra tua esposa que tá fazendo uma consultoria o seguinte, não dá solução não, fica quietinha, deixa o dinheiro entrar. É uma visão que hoje em dia já não tem muito valor, né? Quer dizer, porque o valor não é só dinheiro, né? O valor é que você entrega. Isso de curto, né? Como uma estratégia de curto prazo funciona. Bacana. Só que aí você vai ser, o mercado se move, o ambiente muda e daqui a pouco você não existe mais. É isso aí, é isso aí. E tu, Rodrigão? Cara, eu sou muito... Eu defendo muito aquela linha de que a gente tem que ter autonomia com responsabilidade, né? Então, que é uma coisa que a gente tem muito, muito presente no nosso dia a dia, que todo mundo aqui lidera pessoas, ou já liderou pessoas. Então, assim, do nosso lado, a gente compartilhar isso para frente, a gente perpetuar isso, é uma forma até da gente transmitir confiança para as pessoas que estão, né, dentro de uma... que estão dentro do nosso time.
E uma parada que eu vejo que a gente... Tá tendo aquele livro lá do cara do Netflix, que é tipo, haja no melhor interesse da empresa, né? Então, cara, pegando aqui o nosso dia a dia, cara, a gente vai subir um pacote pra Maceió, por exemplo, cara, eu tenho que agir no melhor interesse da empresa, sabe? Eu não quero que as pessoas pensem, que o time pense, que tipo assim, putz, a gente pô, eu vou subir esse pacote porque eu quero comprar o pacote. Tipo assim, não é isso, é no melhor interesse da empresa. Então, tudo isso está integrado, entendeu? A forma como a gente transmite esse pensamento, a forma como a empresa dá liberdade para a gente, por exemplo, que é líder hoje, para que a gente consiga passar essa autonomia para o time, né? E aí vai muito de tipo assim, cara, se eu tô nessa posição é porque a empresa confia em mim para poder executar esse serviço, para poder executar essa atividade, e eu vou trazer pessoas que estão com um alinhamento de pensamento igual ao meu, né? Muito parecido com o meu, para que a gente possa caminhar junto e chutar no mesmo gol, né? Acho que esse que é o ponto. Sobre as minhas experiências, cara, eu vejo que eu tive uma rápida experiência, né? Eu passei 3 meses fora do HU. O pessoal até fala que eu fui a primeira pessoa que teve que utilizou o benefício de férias ilimitadas. Então... Foi fazer espionagem no concorrente e voltou? Foi isso? Não. Então, assim, foi muito rápido. Mas o que eu pude sentir, cara, é que existe uma necessidade muito grande de ter o controle. Sabe? De tipo assim, cara, eu quero saber tudo que você tá fazendo, eu preciso saber tudo que você tá fazendo, eu quero saber onde é que a gente vai chegar, quais são tipo assim, quais são os seus entregáveis, tipo assim, é uma necessidade de tipo, que dentro de um cenário como esse, que é de liberdade com responsabilidade que a gente vive, acaba até, tipo, desmotivando pra caramba, sabe? Porque você não tem a mesma... Tipo assim, o mesmo desejo de, tipo assim, putz, eu vou testar. Tipo assim, eu vou ver como é que eu vou performar nesse cenário. Eu vou ver como é que... tentativa e erro. Eu vou ver como é que isso vai qual que é o resultado que isso aqui vai gerar. Então, assim, eu senti isso dentro da empresa que eu tive, né, que eu passei. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi meio que até certo ponto, uma falta de sensibilidade, né? De tipo assim, as pessoas entenderem o perfil do profissional que elas estão contratando, tá ligado? Então, tipo assim, cara, se você... por exemplo, vou utilizar trazer exemplos de futebol, porque eu gosto de futebol pra caramba. A mesma coisa de que você, por exemplo, colocar o Zidane pra marcar o atacante do outro time, cara. Tipo assim, você não vai, tipo assim, tá jogando em benefício do time. Você vai estar, tipo assim, limando, tipo assim, você vai estar gastando energia de um cara que pode resolver o problema do teu time, que pode resolver o problema da tua empresa, porque você tá, tipo assim, podando o cara ao nível de, tipo assim, deixar ele sem... só para entregar aquilo que você realmente quer que ele entregue, não aquilo que a empresa precisa que ele entregue. É a alocação do talento errado, né? Exato. Você, em vez de usar o talento, você usa parte do talento para o que você quer, né? Exato. Então, cara, total, assim, a minha experiência foi muito parecida com a de vocês, e tem uma coisa que eu adicionaria, que foi, inclusive, uma das coisas que me fez voltar, assim, né? Tipo, que ficou lá atrás, né? Lá atrás do meu cérebro, lá, meio que como saudade, nostalgia do URB, que é a visibilidade do impacto que a gente causa. Porque, tipo assim, só pra vocês terem ideia, né? Quando eu trabalhei nessa... foda. Quando eu saí do URB, eu trabalhei na empresa na Inglaterra. E lá eu liderava uma área de inovação. Era um lab de inovação. Só que, cara, basicamente o processo chegava um wireframe, chegava uma parada pra gente criar, a gente criava, ia pra outro lugar que eu não sabia o que era, e eu nunca não sabia o que era. Você não viu o resultado? Eu era o cara que tava ali no meio que eu não sabia. Você fazia uma etapa, né? Exatamente. E, cara, desmotiva demais, assim. E uma coisa que vocês estavam falando, e aí eu acho que
Agora eu meio que entendi a coesão do quórum do Urbicast hoje. Porque eu acho que a gente tava falando, e eu acho que é uma parada que eu tenho falado até nas minhas entrevistas, quando eu tô entrevistando candidatos para ir pro Urb, quando eles perguntam como que é a cultura do Urb e tal. E o que eu tenho meio que repetido várias vezes é que o Urb, ele é um ambiente que você prospera sendo confortável com o caos, né? Total. Do tipo, você falou sobre controle, né? Eu vejo assim dois perfis macros de profissionais, né? Tem um profissional que é tipo a gente, assim, que é fazedor, que é solucionador de problema, que você vai ser colocado num ambiente caótico, um monte de problema, ou às vezes se você for colocado num ambiente todo certinho, você vai querer quebrar para consertar e fazer uma parada diferente, que é a gente, que é por isso que eu acho que a gente prospera aqui no Urb. E tem o perfil que gosta de previsibilidade, gosta de segurança, gosta de controle, gosta de saber exatamente o que vai fazer amanhã e depois da manhã e depois da manhã, e que aqui no Urb vai ser muito overwhelming, né? Vai ser sobrecarregante para ele ali, porque não é, pelo menos acho que isso muda de grau para áreas e áreas, né? Por exemplo, atendimento é um pouco diferente. Sim, tem e tal. gente que faz mais do que Exato, né? Indo do operacional pro estratégico também e tal. Mas o que eu vejo, assim, voltando nesse ponto de controle, é que o Urb hoje, ele a nossa cultura, ele, por estar preocupada com inovação, e aí depois a gente pode até entrar um pouco nisso, com inovação, com empreendedorismo interno, etc., acaba gerando ou abraçando esse mundo de mudanças e tal, e desestruturação em vários momentos e tal, e onde a gente consegue, tipo, onde é nosso habitat, né? E aí a galera que não encaixa muito bem não vai conseguir prosperar muito bem, Sim, não vai ter uma forma, um problema de adaptação, assim. E na perspectiva da empresa, que aí eu acho que é o que permeia assim, um pouco da onde vem essa cultura, muito pelo João, o nosso CEO, mas também por outras figuras que passaram por aqui, ainda estão aqui, que é o fato que inovação, as novas coisas, né, disrupção, vem das pontas, né, cara? Quem mete a mão e faz e resolve, Sim. não é o gerente, velho. Claro. É o cara que tá na ponta e que vai ver o usuário, o cara que tem a hora da verdade. A gente tava falando antes do Urbicast, a gente tava falando sobre o usuário, né? Sobre quem tá conversando com o usuário, com o cara que tá na ponta. Quem que tá vendo o problema em primeira mão é o cara que tá na ponta. Quem que vai meter a mão e resolver é o cara que tá na ponta. Eu não tô dizendo que o gerente não serve pra nada. Quanto mais passo tempo, eu vejo que mais eu não sirvo pra nada. Mas, tipo, pra gente ser fazedor, eu acho que ter essa pegada de pegar e fazer e ficar incomodado com controle, ficar incomodado com previsibilidade, eu acho que acaba sendo o perfil correto, o perfil certo para esses ambientes que o Urb forma, sacou? Sim. Que o Urb, não sei se vocês veem da mesma forma. Não, vejo, e eu acho que, assim, tem um componente, né? O medo é inimigo da inovação. Perfeito. Né? Então, e aí, uma das formas de você ter controle é você incutir medo nas pessoas, né? Como é que os governos controlam, né? Como é que os ditadores controlam através do medo. E aí, aqui, foi o que o Rodrigão falou, as pessoas estão confortáveis em errar. Se errar, elas vão ser advertidas, vão ser orientadas, mas não vão ser demitidas, não vão ser descontadas, né? Eu passei em empresas que você errava e eu não tô contra-cheque a diferença. Então, assim, tipo, esse cara, ele trabalha o tempo todo sob uma tensão que se ele tem uma ideia que poderia ser legal pra resolver o problema, ele fala assim, pô, esquece isso, cara, porque, pô, se quando eu erro eu sou penalizado, eu vou dar dica pra esse cara resolver o problema dele? Não. Eu vou dar dica pra quem me valoriza. Então, acho que é uma forma que a gente tem, inclusive, de valorizar os talentos e dizer, cara, vai lá e faz. Entendeu? Evidentemente que aí, na posição de gerência, de liderança, a gente tá ali pra transferir o conhecimento, como você falou, do cara dizer, olha, cara, eu já fiz isso, não faz assim, faz assado. Mas é o seguinte, ó, considera isso. Mas se você quiser fazer dessa forma, faz também. Agora, considera. Você tem um atalho, né? Então eu estou te dando um atalho. Você quer usar o atalho ou não quer usar o atalho? Eu acho que
essa opção que a gente dá como líderes, né, para as equipes, é que é o mais importante, que é o nosso papel. Dizer, cara, você tem um montão de opção, escolhe a melhor. Olha, eu acho que você escolher assim tem essa. É mais uma troca de visão do que, na verdade, uma imposição de decisão. Né? Então, acho que isso é legal pra caramba. Pô, você falou sobre isso, me lembrou uma analogia muito foda aqui, daquele livro da Pixar. Sim. Qual o nome mesmo do livro? Esqueci o nome. É do Ed Catmull, o cara que é presidente da Pixar. Enfim, ele faz uma analogia muito foda que se um gato, sabe aqueles fogões de indução, que ele é reto e ele fica quente pra caralho e tal. Ele fala a analogia de que, tipo, um gato que senta ali em cima porque tá geladinho, primeira vez que ele sentar ali em cima e fica quente, ele nunca mais vai sentar ali. Claro, então ele aprende aprende pelo erro. Exatamente. Só que a partir do momento que ele nunca mais senta ali, ele também ele também perde o geladinho, né? Ele perde a oportunidade de sentar e ir no geladinho, sacou? Então, tipo assim, o medo de errar acaba tirando a oportunidade de muitas coisas boas e enfrentar uma parada que é foda. Eu provavelmente destruí a analogia, porque no livro tá bem melhor. Mas, tipo... Não, mas é isso aí. O medo impede você de criar, cara. Eu acho que é isso... E eu acho que impede, inclusive, as pessoas de falarem, né? Tipo, olha... outro dia, um bate-papo com o João falando, olha só, vamos pegar essa ideia ridícula que o PP deu e vamos abrir um fórum sobre ela pra todo mundo botar ideia ridícula, porque, de repente, uma dessas ideias ridículas pode resolver o problema. Porque a gente tem um problema hoje que a gente não consegue solucionar, e de repente tá todo mundo pensando a coisa mais lógica, né? Não, vou pensar que 1 mais 1 é 2, né? O cara pensa 33 menos 45, raiz quadrada de 4 vai dar 2 também. Ou então né? A gente já fez isso, pô. Não, já tentamos isso já. Então exatamente, a melhor forma de destruir uma ideia, né? Já tentei isso, já deu certo, não. Não, então, já não deu certo, não. Eu acho que ouvir o cliente, como você comentou, a gente tava falando aqui antes, e ouvir o nosso funcionário dentro de casa, né? Como é que eles dão solução aos problemas, porque, cara, tem certas coisas aqui que todo mundo dá solução que a gente nem sabe. Que é o ponto da horizontalidade que você deu no começo, que assim, porque que, inclusive isso veio muito da influência que o João teve, que influenciou muito a cultura do URB, desse livro, né, cara, eu tenho que esquecer o nome do livro. Deixa eu pesquisar aqui. É o livro da Pixar, do Ed Catmull, presidente da Pixar. Enfim. E que é, porque, cara, quando você tira esses bloqueios lógicos, fictícios, para as pessoas trocarem, você cria muito mais possibilidades de sair essas soluções de problema, porque, você tem uma visão parcial, tem a sua perspectiva, a visão parcial desse ladinho aqui do URB. Você tem outra. A gente vem se falar durante o almoço, se junta tudo e fala, surge um problema. E é daí que vem muitas das paradas que a gente faz, né? Exatamente. Então, essas empresas que hierarquizam muito, é muito difícil você manter essa horizontalidade numa escala muito grande, né? Muito difícil. É o desafio do crescimento. Né? Exatamente. Existe um desafio aí que é realmente muito difícil. Alguns processos você tem que estabelecer, mas as pessoas confundem processo com controle, né? Você falou isso lá. Eu acho que alguns processos vão ter que estar estabelecidos, mas se você não tem controle, você tem autonomia, tem independência, né? Fica mais fácil você fazer esse mindset circular dentro da empresa. O livro é o Criatividade S.A. Criatividade S.A. Recomendado aí pra galera do Vcast. Um livro muito bom, velho. Eu queria pegar só um gancho nessa parada que vocês falaram aí de caos, porque eu vejo que, assim, a gente quanto URB, né, a gente é uma empresa que se dá muito bem no caos, né? Exato. Então, tipo, eu tô em pacotes, né, mano, hoje, e eu sou suspeito pra falar porque ali é caos total, né, brother? Então, a gente corre atrás do faturamento e tudo mais, e não é um trampo que é tranquilo, sabe? Acho que a gente, em alguns momentos, a gente vive numa tranquilidade acelerada, mas na grande parte dos meses, a gente tá correndo atrás de um direcional... Tu nunca sabe o dia seguinte. Exatamente. Então, tipo assim, todo dia tem que faturar... E isso é foda, cara, porque você falou de processo, né, e você falou de controle.
o que eu vejo nessas empresas, como o exemplo que eu dei da minha esposa no início, assim, é que eles tentam resolver o problema para aquele primeiro perfil que eu falei, que é o cara que gosta de previsibilidade, para o cara mais operacional. E, tipo assim, isso não é nem julgamento de valor até. Tipo assim, eu não tô dizendo que é melhor o perfil como o nosso é melhor do que o perfil mais operacional. Sim. Até porque, cara, pra mim, o julgamento de valor, a diferença de valor é sobre o valor que é produzido. Isso. A gente falou então, que o Fábio falou. Né? Então, tipo assim, se você apertar o mesmo botão todo dia, sei lá, salva vidas, é muito mais valor do que se a gente tá aqui fazendo pra caralho pra criar um novo tipo de papel higiênico, sei lá, sacou? Tipo, né, daí que vem o valor do que é produzido, não é de como é feito. Do que você entrega, né? Exatamente. Então, quando você cobra, né? Quando eu tô falando desses diferentes perfis, eu não tô nem fazendo julgamento de valor, um melhor pior que o outro. Até porque numa indústria os dois são necessários. Numa indústria não pode ter muita gente que embulha, ó, eu vou apertar o botão aqui que vai trazer o chassi do carro, vai pintar, vai fazer diferente. A linha de produção vai pro espaço. Exato, né? Tem toda razão. Perfeito. Então, pro teu ponto é que, tipo, o que a gente abraça aqui, por que a gente abraça o caos e tal, é que essas empresas grandes, elas tentam resolver para esse perfil de previsibilidade, esse perfil de operacional, esse perfil, olha só, a gente já tem protocolos de como resolver isso, não tem que pensar, segue o protocolo. O problema é que quando acontece coisas que o protocolo não atende. Exatamente. Sacou? Que é basicamente todos os dias no URB, sabe? Aí assim, não resolve, não resolva, né? Exatamente. Não resolva e volta pra discutir o protocolo lá com o comitê de protocolo que vai abrir daqui a 3 meses. Cara, esquece. Né? E que acaba sendo o mesmo cenário que a gente vê em parte das startups, por exemplo. Cara, tipo assim, os caras têm um dinheiro contado ali para poder performar. Né? Então eles já têm aquela pressão, já tem aquele cenário ali que, tipo assim, putz, eu tenho que, tipo assim, faturar hoje para pagar o almoço de amanhã. Entendeu? E por muito tempo, até o HU viveu nessa pressão, entendeu? Tipo, imagino que lá no comecinho, eu não tava aqui, mas imagino que lá no comecinho, né? Tipo, pô, foi muito, cara, o que dá pra gente fazer, entendeu? Tipo assim, a gente tem, sei lá, 12, 13 horas que a gente vai passar aqui, 14 horas que a gente vai passar aqui dentro, o que a gente vai fazer pra poder... maximizar. Isso, claro. Pra poder performar. Foi mal, fala. Então, só para completar, então assim, até para tipo assim, trazer um pouquinho desse cenário de startups até pro nosso bate-papo, é que cara, o fato da gente ter esse tipo de DNA aqui, ter esse tipo de dia a dia aqui, eu vejo que fortalece muito a nossa cultura, porque isso faz com que a gente não fique parado, né? Isso faz com que a gente não caia ali no day two do Jeff Bezos, né? E que a gente, por exemplo, hoje a gente, o dia de pacotes hoje ontem foi muito bom, cara, mas hoje pode ser melhor ainda, entendeu? Tipo, não é porque a gente tá ganhando de 4-0 que a gente vai parar de meter gol. É o lance da gente tão confortável com o caos que às vezes a gente cria caos quando não tem, né? Sim, perfeito. E aí deixa eu te perguntar, você falou do caos aí, o Rodrigão também, e aí eu vou fazer a pergunta pra todo mundo aqui, que mas mesmo estando no caos, a gente já tá habituado com isso, a gente se sente confortável nisso, vocês acham que por estar no caos, não é mais fácil você encontrar as ferramentas no meio dessa bagunça toda para poder buscar uma solução? Ou você acha que você estando num lugar onde tivesse tudo organizado, você ia facilitar a tua decisão? Tipo, não sei se eu me expressei bem. Chegando num lugar onde tá todas as ferramentas arrumadinhas, ou você prefere as ferramentas do seu jeito, cada um no canto, colorido no jeito... Que aí, assim, nesse ambiente caótico, você consegue ter uma visão mais abstrata do que aquela visão que já tá mais ou menos encaminhada, né? Bom, se eu tenho que usar aquela chave de fenda ali naquela fenda, eu vou usar aquela. Agora não, você pode pegar uma solução diferente e abrir aquela chave de fenda com outro instrumento diferente. Cara... Como é que você vê isso? Na minha visão, o caos, ele te dá coragem. É o lado do medo, né? Entendeu? Então, assim, pra mim... Na verdade, eu mudaria um pouquinho, né? O caos exige coragem, né? Porque, né, tipo... Coragem não é uma parada que você adquire, né? Você tem que ter coragem, né? Mas às vezes, mesmo com medo, assim,
às vezes mesmo com medo você vai, né? Não, a coragem é isso, né? Porque você tá com coragem, coragem você não, fala é assim, não é isenção, não é não é isenção do ausência medo. do medo. Isso aí, isso aí. É a É, conquista do medo. É isso aí. O Exatamente. destemido é doido, né, mano? É isso aí. Exatamente, Então, exatamente. Exatamente assim, isso. Então, Exatamente. O grande lance é que pô, você tem que resolver um problema, cara. Eu vou pegar um exemplo aqui, cara. O cara que tá com filho em casa que não tem comida pro filho. O que esse cara vai fazer? Tipo assim, esse cara precisa se mexer, brother. Né? Então, assim, eu vejo muita coragem do ponto de vista de, tipo assim, cara, resolver aquele problema, aquilo que precisa ser feito naquele momento. sim. Entendeu? No nosso caso aqui, né, mundo corporativo e tudo mais, acaba sendo um cenário que a gente, tipo assim, cara, o problema que a gente precisa resolver hoje é financeiro. Ponto. Assim, cara, dado isso, o que eu posso fazer? Se é num ambiente que você até deu exemplo, onde tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, pô, eu vou me sentir extremamente, tipo assim, cara, eu tô aqui numa zona de conforto. Tudo tranquilo. Tá tranquilaço pô, pegar aqui uma coisa, pegar outra coisa, fazer uma campanha e pronto. Vou fazer vou fazer a minha parte no negócio, você não vê o todo, né? Que você falou. Se é numa situação, meu irmão, a gente precisa fazer isso hoje. Tipo, cara, você tem que se remexer, tá ligado? Pra poder entregar. Você tem que, tipo assim, às vezes, tirar o coelho da cartola, tá ligado? Então... Cara, e uma conexão com o que você tá falando, até com as analogias que a gente tá falando com ferramenta e tal, tem uma parada que é muito boa, que inclusive o João fala muito. Eu não sei de onde surgiu, acho que foi de algum vídeo no YouTube e tal, que encaixa com o que você tá falando, que, tipo, cara, não significa que esse conforto com o caos, ou esse abraço do caos, né, signifique falta de planejamento. Sim, sim. Né, porque, né, tem essa parada falando sobre ferramentas e tal, que eu acho que, não sei se foi algum cabeça, se alguém souber aí, escreve comentários aí, algum cara muito mais inteligente que eu falou alguma coisa no sentido de, se você me der 1 hora pra cortar uma árvore, eu vou passar 50 minutos afiando o machado e 10 minutos cortando a árvore, né? E a gente tá falando sobre ferramenta, tipo assim, não importa muito, assim, pra mim especificamente, se eu tenho um conjunto pré-concebido de ferramentas para os problemas que eu tenho que resolver. Uhum. Até porque o nosso perfil, né, ele é muito de procurar, né, de correr atrás e tal. Mas eu acho também, pro ponto que eu acho que você estava falando, que você tendo esse conjunto pré-concebido de ferramentas, acaba enviesando a solução. Limita, né? Ele acaba limitando, porque, pô, eu tenho um perfil que não naturalmente foge da caixa ali, da fronteira ali, da solução de problemas que você tá resolvendo, que não foge disso naturalmente, ele vai achar, não, eu tenho tudo que eu preciso aqui, se eu não tô conseguindo resolver o problema, então é porque esse problema não pode ser resolvido. Exatamente. O quanto se você tem um perfil ali que vê, cara, eu não consegui resolver, tá, mas não é possível, peraí, tem outras ferramentas que eu resolvo? Então, eu acho que vem outra questão de perfil também. Eu acho que vão ter problemas recorrentes e talvez mais previsíveis e talvez muito próximos do que a gente já resolve no dia a dia. Que a gente tem um set de processos e ferramentas e perfis resolvendo aquilo, né, recorrentemente. Funciona, é eficiente, é menos custoso e tal, mas vai ter um set de problemas que né, muito mais fora do domínio de conhecimento nosso, do conhecido e tal, que a gente vai ter que acabar tendo que ir construindo ferramentas novas que a gente não existe hoje para resolver, exatamente. Eu acho que o desafio também é quem está inserido nesse contexto mais controlado, enfim, mais limitado, e tem um mindset, tem uma visão diferente,
continuar nesse contexto e tentar lutar para que esse contexto mude, né? Então acho que é um grande desafio. Assim, eu já tive essa experiência de estar numa empresa, né, que eu queria realmente experimentar um pouco do caos para a gente expandir os nossos horizontes, expandir a nossa visão, e eu estava sempre sendo limitado ali por causa daquela cultura daquela empresa que realmente era engessada, e a maioria das pessoas estavam, entre aspas, bem com isso, né? Mas eu estava ali meio que fugindo desse perfil, né? Então é normal esse tipo de pessoa optar por sair desse lugar e buscar um lugar mais livre, né, em relação à criação, e um pouco até mais caótico, né? Um caótico não assustador, mas um caótico que realmente não te limite a ter novas ideias, expandir os seus horizontes. Mas às vezes você encontra perfis de pessoas que estão assim, nos nossos processos seletivos a gente escuta muito, né? Eu estava em tal empresa e eu estava limitado, enfim, eu não tinha um ambiente para que eu pudesse criar, que eu pudesse me expandir, e eu estava precisando, a palavra é liberdade mesmo, tá? Precisando me livrar desse ambiente para que minhas ideias fossem ouvidas, para que eu pudesse evoluir. Então eu acho que é difícil você mudar essa cultura quando ela já está impregnada há muito tempo, né, na empresa. E eu acho que em alguns casos, tudo bem, essa cultura pode até funcionar, né? Limitante, com tudo organizado, as ferramentas ali todas na caixinha, com as cores, enfim, os nomes. Mas eu acho que a gente não tem isso e a gente tem que lutar para não ter, né? Eu gosto muito quando o João, nosso CEO, ele tem umas ideias muito provocativas, e às vezes eles, né, aqui dentro da empresa, ele senta com a gente, está sempre provocando, justamente para a gente tentar não fugir desse caos, desse ambiente mais livre, das nossas ideias estando mais expandidas, não dentro de uma caixa. Então isso ajuda, né? Quando a gente tem essa visão do nosso CEO, do nosso fundador, enfim, isso ajuda a diluir. Quando o CEO, enfim, o fundador da empresa, ele já limita a liberdade daquela empresa, enfim, e coloca naquele molde, naquela coisa mais certinha, fica difícil lutar por isso, né? Normalmente, assim, em poucos casos as pessoas conseguem mudar aquilo ali. Normalmente a pessoa luta e acaba saindo para um ambiente que ela tenha mais liberdade, né? Que ela possa, de certa forma, como tema, né, empreendedorismo, empreender também. Cara, porque tem uma galera que é empreendedora e às vezes está sendo limitado. Às vezes empreender parece que você tem que abrir o teu negócio, né? Quando você toca uma ideia dentro da tua empresa, na empresa que você trabalha, você está empreendendo um negócio também, você está empreendendo uma ideia, né? Você está fazendo aquela ideia ir para frente. Perfeito. Então... cara, execução, né? O ótimo ponto, assim, e eu penso assim, até voltando pro exemplo que eu dei no início, né, sobre a empresa lá do cuidado com a autonomia, né? Cuidado com a sua execução. Cuidado com você fazer o seu trabalho. Fazendo muito bem o seu trabalho. Que, por exemplo, essa impotência, né, de mudar, né, de achar que não pode mudar e tal, é muito verdade mesmo, assim. Quando um perfil como o nosso pode ser completamente podado, né, enfim, meio que restrito e oprimido num ambiente que não dá essa liberdade, né? E realmente, se não tiver uma cultura para esse perfil meio que prosperar, não rola. E muito da cultura vem dos fundadores, vem do CEO, vem da alta liderança. Então, se não tiver isso, não funciona. Mas é um ponto assim que eu acho que é importante também, porque é muito comum você falar com a galera e falar, pô, na minha empresa não é assim, não dá pra fazer, velho, não dá pra fazer. E, cara, a Luana, voltando pra Luana, minha esposa, cara, tipo assim, o que eu acho muito foda dela é que ela consegue ser empreendedora e inovar num contexto muito pequeno, velho. Então, tipo assim, eu não tô me dando as ferramentas pra resolver o problema que eu quero.
Pô, eu vou resolver, porque, meu irmão, eu quero trabalhar, eu tenho que fazer minha parada, vou dar a solução. E num contexto muito quadrado, né, mano? Exatamente, exatamente. Bem tradicional. E tem um perfil que vai falar, pô, não tô me dando ferramenta e para ali. E aí se torna uma desculpa pra não se mover. Não, o cliente tá pagando. Exatamente. E aí o pior é isso, é você ainda assim punir as pessoas que querem inovar mesmo num contexto pequeno. É que no final das contas, quem está fazendo esse trabalho não está interessado no valor que vai entregar para o cliente, que é a solução. Está interessado em qual é a grana, a quantia, porque valor tem aí um sinônimo, né? Que é valor, é a grana e valor é o produto, né? A coisa que a gente entrega. Então o cara está muito mais ligado no valor quantia do que no valor solução, né? Porque e eu acho que isso, cara, tem total ressonância com o que o Rodrigão falou, da gente ficar de olho, acho que você também tocou nisso, ficar de olho nessas pessoas que estão abaixo, né? Porque são as pessoas que estão na hora da verdade, são elas que estão ali no dia a dia, né? E pensar algumas ideias, né? Eu acho que a gente tem como líder a obrigação de pensar as ideias, mesmo que elas vão dar errado ou não, que vão dar certo ou não, para mostrar que a gente está dando oportunidade dessas ideias serem testadas, né? Porque senão você também acaba limitando aquela questão da criatividade. Falando, pô, cara... Exato. Ou então assim, pô, boa ideia, mas ó, a gente não muda nada sem falar comigo, né? Pô, achei sua ideia muito maneira, mas vamos com a minha? Exatamente, é isso aí. Cara, vocês falando aí, eu tava fazendo uma conexão aqui, e assim, eu vou contar uma história que aconteceu quando você voltou para a empresa. Revelações. E agora? Quando você voltou para os tambores. Não, cara, assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Alan e com o Fabão, então assim, eu fiquei muito perto, a gente trabalhou mais de um ano junto, então, pô, a gente deu para conhecer o perfil dos caras, tá ligado? Claro. E só maluco, mano. Só maluco, tá ligado? Tipo, mas maluco do bem, sabe? É o surfista do caos. Isso, do ponto de que, tipo assim, os caras sabem que tem um problema pra ser resolvido e vão até o final pra resolver o problema. E aí, a gente, dentro do nosso time, né, do Tilt, a gente meio que era até o nosso próprio contraponto, né? Então, por exemplo, quando o Fabão chegava com umas... O Fabão era conhecido como o nosso Salvador Dali, né? Lá do Tilt. E aí, quando o Fabão chegava com umas paradas assim, muito assim... Surrealista. E até certo ponto, à frente do tempo. Claro. Sabe? Então, era uma parada foda, porque, tipo assim, não era uma competição, mas, tipo assim, era meio que, tipo assim... As coisas que o Fabão, tipo assim, apresentava pro Tilt, né? A rapaziada que tava dentro do HU nem sempre conseguia acompanhar, tá ligado? Então, mas isso é muito mérito dele, que é muito bom tecnicamente, né? Além de ser um cara, pô, que tem coragem, que enfrenta mesmo, que não tem medo de feedback, de crítica, de tipo assim, porra, deu uma viajada, né? Então, a gente dentro do Tilt era o nosso próprio contraponto, sabe? De tipo assim, pô, Fabão, tá dando... Aqui tu viajou, cara. Tipo, às vezes o Alan queria fazer uma maluquice, pô, Alan, dá uma segurada. Então, comigo também, várias vezes a gente queria fazer coisas que não deveria fazer, né? E entre nós três aqui, e parte do time que já não tá com a gente, né? A galera mesmo se segurava, né? Mas era muito pra, tipo assim, putz, eu acho que por esse caminho é melhor, acho que agir no melhor interesse para o Tilt nesse momento é por aqui, né? A ideia é boa, mas pode ser boa para ser executada daqui a 6 meses, quando a gente estiver mais maduro, né? Quanto empresa, quanto time, quanto tecnologia, quanto tudo, né? E quando você entrou na empresa, Pimentel, tipo, tava numa sala de reunião aqui no 14, aí o Alan passou por mim, aí ele falou assim... Pô, tu já viu quem tá aí? Eu falei assim, não. Não, minto. Ele perguntou se eu já tinha conhecido você. Pô, tu já conheceu o Pimentel? Aí eu falei assim, não. Eu só tinha ouvido falar uma vez, só que foi o Antônio que me falou. Aí o Alan chegou e falou assim, pô, malucão igual a gente. tipo assim, aí eu, pô, vou trocar ideia com ele, né? E assim, pra você ver que... E com certeza, Pimentel,
dentro do seu time, você deve ter alguma pessoa assim que seja, tipo assim, um contraponto pra chegar e dizer assim, pô, você tá dando uma viajada, mano. Segura um pouco aí. Isso, segura um pouco aqui. Às vezes a gente indo por esse caminho, porque, cara, é aquela parada do pensamento, tipo assim, a gente é muito, por exemplo, eu sou muito drivado por performance. Então, por eu ser dessa forma, cara, tem muita coisa que acaba passando. E se eu não tiver, por exemplo, o suporte do time para tipo assim, pô, Rodrigão, tá faltando muito produto exótico na prateleira. Então, tipo assim, esse é o suporte que, tipo assim, que as pessoas me dão dentro do meu dia a dia hoje, entendeu? Então, eu vejo que, tipo assim, pô, cara, a gente viajou pra caramba no preço, entendeu? Baixo, aumenta um pouco mais. Então, isso acontece pra caramba, né? Então, só para trazer esse exemplo, porque eu acho que a gente falou muito sobre situações caóticas, a gente falou muito sobre a atmosfera do caos, mas com certeza, cara, só acontece porque existem pessoas como a gente, que são executoras, que acabam não olhando tanto ou não dando tanta importância para certas burocracias que vão acabar existindo, porque a gente sabe que existem contrapontos dentro do nosso time, ou até fora mesmo, tá? Tipo assim, às vezes, pô, pessoal de operações, Renato, então, tipo assim, abraço aí pro Renato, então, tipo, chega de assim, pô, cara, vocês estão dando uma viajada, tá ligado? Tipo assim, vamos por aqui, que por aqui é melhor, né? Então, acho que a gente ter, e principalmente valorizar as pessoas, valorizar o time, né? Tipo, isso é fundamental dentro de toda essa thread que a gente constrói dentro do nosso dia a dia, dessa thread de performance, de entrega, de tecnologia, enfim, tudo que a gente faz. Cara, e engraçado que a gente meio que convergiu em vários tópicos que eu acho que são muito importantes e imprescindíveis para a inovação. E aí você tocou no ponto de diversidade de ideias e convergência, né? Autoconvergência, que nesse processo da gente colocar ordem no caos, porque o nosso trabalho não é simplesmente... Essa frase é do Sherlock Holmes. De ordem no caos. de chegar, pô, aí tem uma parada maneira ali no escuro ali, ó, dentro da floresta ali, vai lá, irmão. Não é essa, claro. Você chegar lá, encontrar valor, lapidar, limpar e entregar pro cliente. Esse é o nosso trabalho. E então, a gente tem que ter um processo que passa essa pedra não lapidada para um diamante do outro lado. E essa parada que você falou de diversidade diversidade de ideias e autoconvergência é foda pra caralho, porque, tipo assim, a gente é todo mundo maluco, mas a gente é muito diferente em termos de background, em termos de skills, né? Visão. Designer, você trabalha com growth, você trabalha com comercial, eu trabalhei com tecnologia minha vida toda, e tipo, juntar esse monte de pessoa diferente no mesmo objetivo, cara, vamos resolver. Sim. E acontece isso naturalmente, pessoas que se respeitam, que se ouvem e se deixam falar e confiam etc. umas nas outras. E aí o que acontece? Acontece isso que você falou, cara, vai ter que ter uma autoconvergência, de chegar e falar, pô, o Fabão vai pegar uma parada lá em 2050. Ele falar, pô, Fabão, 2050 não dá ainda, peraí, eu consigo fazer aqui em 2022. E aí chega, entendeu? Aí o Rodrigão chega, pô, ó, eu consigo vender 2020. E aí, pô, vai juntando e a gente vai chegando e vai criando alguma coisa que realmente resolve o problema, efetivamente. E isso encaixa com aquilo que você falou de você não ser só um pedaço, né? Você fazer parte do todo. E aí não importa quem assina, né? Porque assim, a gente sabe que o resultado final é aquela coisa brilhante que vai na mão do cliente. Então, tipo, eu acho que também essa ausência de preocupação em dizer quem assina as coisas, eu acho que isso... Sim. faz funcionar muito, né? Verdade. Não sei. Aí, aproveitando que você falou do Tilt, assim, pô, conta um pouquinho da história do Tilt aqui pra gente também, né, pô? Pô, então, eu te falo, porque o Fabão e o Rodrigão e eu, a gente trabalhou, quando eu voltei da Inglaterra pro URB, eu voltei para essa iniciativa que o Fabão já estava. Era uma iniciativa de intraempreendedorismo, de incubação, de aceleração de startup dentro do URB, para uma empresa que era B2B, com foco B2B, era a oportunidade de oferecer
uma solução para empresas colocarem seus funcionários para viajar e receber um cashback por isso, né? E, enfim, e no longo prazo economizando seus custos com viagem. E era o Tilt, né? Que não surgiu como Tilt, surgiu como outra parada, né? E aí a gente meio que... Cara, foi um processo foda, assim. Quando eu cheguei, o Fabão já tinha desenhado o produto junto com o PM na época, que era o Otávio, né? Que foi um dos meus mentores, eu diria. Eu aprendi muito de produto com ele. E foi uma história muito foda, que era uma empresa dentro do Urb, né? Sim. Isolada, independente. Isso que vem muito dos pontos que a gente tá falando, né? Engraçado como as coisas convergiram. Independente, tinha um sponsor interno que era o próprio Duda e o João, né? Então a gente tinha os recursos que a gente precisava, a gente tinha a autonomia que a gente precisava, a gente tinha independência, a gente tinha confiança, a gente tinha... não precisava falar com 1000 pessoas, tinha velocidade, enfim, a gente tinha tudo que precisava para resolver o problema, a gente tinha um foco, a gente tinha um objetivo. E principalmente, a gente tinha um problema. Exatamente. A gente tinha um time diverso, um time focado. Legal isso. Então, tudo isso que a gente falou. Graças ao problema. Graças ao problema. Tudo isso que a gente falou. E a gente ficou... Foi quanto? Um ano e... Foi 1 ano e pouquinho. 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Isso. E... Cara, pra mim, assim, um dos maiores aprendizados do Tilt, né? Primeiro que a gente conseguiu, né, amadurecer muito quanto profissionais, sabe? Acho que nós três que estamos aqui e continuamos dentro do Urb, né? E principalmente a gente conseguiu... hoje a gente consegue aplicar tudo que a gente aprendeu lá dentro do HU, sabe? Muito legal isso. Principalmente pontos relacionados à confiança, a agilidade a gente já tinha, né? Então a gente meio que aperfeiçoou isso, sabe? Proatividade idem. Mas eu vejo que, por exemplo, eu não vou dizer que foi que não deu certo, mas o fato da gente não ter performado por muito tempo se deu até por conta de que a gente tinha uma capacidade muito grande de até entregar mais dentro do HU, né? Então, como, tipo assim, o Tilt era muito bom, só que o HU, ele meio que tinha necessidade de ter a gente, tipo assim, muito mais presente naquele meio tempo. Que acelerou vocês mesmo vindo do HU, né? Exato. Muito legal. E muito dos... foi uma iniciativa que não foi pra frente, foi descontinuada, assim, a gente achou que tava meio que desfocando a gente do core, né? Mas muito do que a gente fez lá atrás, até hoje, né, a nossa busca hoje de hotéis do Tilt. Foi originada pelo Tilt, né? A busca dividida e tal. Tem muitas coisas que a gente fez naquela época, originou tanto conhecimento, foi minha primeira experiência como Product Manager e tal. E acelerou vocês, né? Sim. Exato. Foi foda. E foi não incubadora, mas uma escola mesmo, assim. Porque eu tive a oportunidade de ir para produto, o Rodrigão teve a oportunidade de liderar toda a frente de marketing, o Fabão de liderar toda a parte de design, então, putz, foi uma puta escola, assim. Acelerou. E a gente era muito coeso como time, a gente, se divertia pra caralho. Tipo assim, dá pra ter 3 podcasts só do Tilt. Pra você ter uma ideia, olha só que coisa legal, né? Hoje a gente tá falando do Tilt, que foi uma iniciativa lá atrás, né? E hoje isso tá incorporado através do Urb Labs, né? Então, assim, o Urb Labs é isso, né? Você pegar as iniciativas dentro, que são, quer dizer, ou side da empresa, e botar a coisa dentro da empresa e impulsionar ela. A gente tem o Urb Labs. Então, hoje tem o Urb Labs que, assim, não estão dentro da empresa, assim, mas estão paralelas aqui, são iniciativas que a gente apoia, que estão disseminadas, e vão ter outras, né? Quer dizer, eu acho que o fato de ter o Tilt não ter, se você tomar a decisão de não estar concorrendo com o core da empresa, pode ser que tenha, como você falou, o cara tem uma ideia de 2050 tá chegando aí. Exato. Então, daqui a pouco tá aí, entendeu? Exato. Então, assim,
E tem entregas, né? Você falou, pô, hoje a busca de hotel tem isso, vocês foram acelerados, pô, tem muita coisa aí positiva sempre. E, por exemplo, acho que depois disso também, a gente teve o ônibus, né? Que também foi uma experiência muito, muito legal pra gente. E vai voltar, hein? O João fala que a gente tirar o ônibus do ar foi ejaculação precoce. Eu concordo, assim, acho que teve alguns erros, assim, estratégicos, mas... E assim, eu vejo que, cara, o busão, né? A gente chamava de busão. O busão era um projeto que, cara, também teve todo esse quê de, putz, eu não digo de inovação, sabe? Mas, pô, a gente tinha uma experiência do usuário que era muito diferenciada dos nossos concorrentes. Mas isso é inovação. Entendeu? Não, era foda, tipo... Inovação não é só fazer um novo, né? Inovação é fazer de uma forma diferente. As duas iniciativas, né, que a gente fez junto, né, do Busão e do Tilt, foram por tudo isso que a gente falou, a gente tinha tudo isso que a gente falou, e a gente conseguia andar muito rápido, produzir muito rápido e tal. O que era diferente, assim, da desse isolamento que a gente tinha em relação à parte criativa de design, de criar novos produtos e tal, que era mais a parada que tu fazia, assim, tipo, dessa época do Tilt, do Busão, que você acha que a gente deveria também internalizar nessas iniciativas de Ubilab, novas verticais, que a gente está acelerando hoje? Eu acho que havia um grande desafio em termos de criação, né, mas... porque a gente estava realmente trabalhando com algo mais à frente. Mas eu diria que o clima de liberdade também de criação, né, para um designer, ele é muito importante. E confiança também, né? Então, eu acho que o aprendizado ficou, né, e a gente pode, de repente, aproveitar para outras vertentes aqui no URB. É a coisa do designer participar, mas todo mundo meio que era um designer ali, né? Então, não tinha muito esse conceito de especialista. O designer toma as decisões e ninguém mais opina. Como o Rodrigão falou, era muito colaborativo. Então, todo mundo ajudava e eu não tinha ajuda assim, exatamente de designers, mas eu tinha ajuda de cada um na sua especialidade, contribuindo para aquilo que eu estava fazendo. Então, acho que um diferencial era esse, assim. E outro destacaria também a questão de um time mais enxuto. Então, a gente estava muito próximo, então a gente tinha meio que aquele clima de uma startup ali aqui dentro do URB, né? Então, a gente tinha coisas simples, a gente tinha o nosso próprio cafezinho lá, como se fosse a nossa sala. Então, tipo... Verdade. Inclusive, a gente queimou duas vezes. A gente queimou a cafeteira. Então, a gente tinha a nossa cafeteira. Por mais que, para quem estivesse fora, parecia, pô, os caras estão se isolando, mas, ao mesmo tempo, era uma forma de a gente criar esse clima de empresa, de startup, de empresa começando, unidade, né? De unidade, da galera fazendo. Então, aquela coisa de empresa que você tem que olhar o faturamento, conversar com o cliente, mas também organizar e limpar a empresa quando estiver suja, enfim, limpar o banheiro, enfim. Aquela coisa de início, acho que isso foi muito legal, assim, foi importante pra gente ter essa confiança no outro e eu diria que, assim, o não deu certo é uma questão mais estratégica, enfim, a gente não descontinuou o produto. Né, no final. Mas eu acho que deu muito certo porque como aprendizado. Persistência ajuda muito, né? Mas... Sim, ele deu muito certo como aprendizado. Eu acho que é um aprendizado que a gente teve ali em menos de 2 anos, que a gente não teve na vida inteira. 20 anos e 2, né? Exatamente, por estar com a galera ali junto, enfim, tá absorvendo esse clima de startup, de uma empresa, de como funciona uma empresa, a gente correr atrás do faturamento, de comemorar uma venda, né? Enquanto o Urb vendia isso era foda, mano. Por dia, a gente comemorava uma venda, aparecia lá e a gente se abraçava, a gente tinha esse clima. Então, acho que foi muito importante para esse aprendizado mesmo. Então, eu sempre brinco assim que o Tilt realmente foi um aprendizado, foi uma escola. Não, então, deu certo pra gente porque a gente aprendeu. O Tilt realmente dá pra... Essa época aí, né, que a gente fez o Tilt e o Busão, a gente podia conversar muito tempo, mas eu acho que a gente tocou em todos os pontos, assim, em termos de o que faz o URB e o URB como um todo, a nossa cultura ser um puta diferencial para inovação interna, para empreendedorismo e tal, e para estar sempre fazendo o novo, né, velho? Então foi um puta papo foda. Queria ficar aqui mais umas 2 horas aqui, mas senão vai ter que cortar tudo que eu tô falando e vai deixar só vocês falando, então
Vamos ter que parar aqui hoje, mas... Boa. Cara, muito foda o papo. Eu acho que é muito bom que como a gente trabalha junto, a gente tá bem alinhado no o que a gente pensa e como trabalha, e como a gente tá alinhado com a cultura e tal. Ou tá desalinhado e depois sentar pra conversar e alinhar. Então, pô, obrigado pelo tempo de vocês. Eu agradeço pela o convite expertise. aí. Obrigado à disposição aí para as próximas. E, velho, a gente vai ter que fazer mais alguma, porque tem alguns tópicos ainda aí que vai ter que ficar no backlog. A gente muda o assunto e volta de novo. É isso aí. Então é isso, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, galera.